Falar mais sobre esses ataques, agora sim está no ponto e repercutir a guerra do Oriente Médio. A gente recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, professor Christopher Mendonça. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde, um prazer poder falar com vocês aqui de novo. Muito bem. Pessoal, aumentar um pouco o retorno do professor, por gentileza. Bom, professor, nesse momento Israel faz um cerco, recebendo críticas dos organismos internacionais que querem abrir um corredor humanitário. Agora, este cerco que visa asfixiar a população, cortando água, alimentos e eletricidade, está sendo feito como uma forma de pressionar o Hamas a negociar troca de água, alimentos, eletricidade em troca da liberação de reféns. Como fica a questão? A necessidade de fazer uma incursão terrestre, cumprir os objetivos operacionais de eliminação do grupo terrorista, mas ao mesmo tempo tentar preservar e recuperar a vida dos reféns. É uma forma de elaborar esta estratégia, professor Christopher? Exatamente. A estratégia agora apresentada por Israel é uma estratégia bastante sensível. Eles deram 24 horas para que as pessoas pudessem evacuar a região norte da faixa de Gaza e ir para a região sul, que é a mais próxima ali do Egito, exatamente para que liberasse os civis de serem atacados fortemente por aquilo que já está sendo movimentado. A partir das 18 horas cumpre o prazo regulamentar estabelecido pelas Forças Armadas israelenses e vai começar uma série de ataques mais fortes, né, contra aquela região. Evidentemente que é uma decisão bastante complicada. Por quê? Porque os ataques certamente não ferirão apenas os militantes do Hamas. Hoje nós temos uma grande dificuldade em separar quem é terrorista de quem é civil, né, palestino, que está ali naquela região, e isso pode gerar aquilo que a gente chama de um tiro no pé, né, diante das organizações internacionais e diante até de países importantes como os Estados Unidos e os países europeus, que vão ver as cenas que muito provavelmente nós vamos ver nas próximas horas, de ataques e de mortes de civis palestinos, e verificar que há uma necessidade de que outras potências do mundo tentem equilibrar esse sistema de forças, tentando evitar que Israel de fato faça essa incursão terrestre ali na faixa de Gaza. De vista de geopolítica um pouco mais ampla. Bom, até que ponto a Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, estava se aproximando de Israel? Até que ponto os Emirados Árabes Unidos, que já vinham fazendo uma aproximação, podem influenciar, e o Egito também, que é um aliado, o Egito e Jordânia, que são aliados, eles têm pelo menos paz com Israel, celebrada há muitos anos, até que ponto eles podem influenciar para que haja um mínimo de efeitos colaterais na população civil? Essa é a primeira questão, e em seguida eu vou fazer uma última pergunta e depois passar para os demais debatedores com relação à presença de China, Rússia e Irã e os possíveis desdobramentos com a chegada do porta-aviões americano. Primeiro, eu quero saber a capacidade que os países árabes, com bom relacionamento hoje com Israel, têm de fazer uma dissuasão de um ataque desproporcional que possa fazer vítimas de crianças e mulheres inocentes palestinas. Bom, a gente viu na última reunião da Organização das Nações Unidas, acontecida em Nova York, que houve uma aproximação histórica entre alguns países árabes, especialmente a Arábia Saudita e o Estado de Israel. Imaginávamos naquele momento que Israel seria reconhecido pelos sauditas como sendo um Estado dentro do sistema internacional. E diante dessa situação é que o Irã, que é um dos financiadores claros do grupo terrorista Hamas, ele se movimenta na tentativa de fazer com que houvesse maiores motivos para o ataque feito contra Israel. Evidentemente que os países, além de estarem dialogando com Israel, eles não deixam de ser países árabes, países que têm uma tradição muito grande próxima aos palestinos. E nesse sentido, eu acho que a estratégia mais adequada para esses países, inclusive e principalmente para o Egito, é facilitar a saída do povo palestino pelas áreas, né, tidas em contato, fronteiras ali entre o Egito e a faixa de Gaza, que são muito importantes. A facilitação, portanto, do escoamento dessa população é a estratégia mais adequada para esse momento, para ser cumprido por esses países. Bom, em um segundo momento, você me faz a pergunta sobre a Rússia e sobre a China. Da Rússia e a China, eu quero então acrescentar nessa pergunta, só para completar que seria a segunda pergunta, o presidente Joe Biden está sob forte pressão dentro dos Estados Unidos, uma pressão eleitoral,
o Donald Trump faz críticas severas, inclusive quando ele descongelou 6 bilhões de dólares para o Irã, que sem dúvida alguma alimenta e estrutura o Hamas. O deslocamento de um porta-aviões para criar um efeito dissuasório recebeu críticas da China e da Rússia. Vladimir Putin chegou a dizer, eles pensam que estão assustando a quem? Eles querem bombardear o Líbano? A que se presta o deslocamento de um porta-aviões e de uma frota naval para aquela região, considerando que existe uma assimetria muito grande entre as forças israelenses e o grupo terrorista Hamas? E se isso pode evoluir para um ataque necessário ao Irã, com uma guerra por procuração, uma proxy war, usando ali aquele terreno com Rússia, China, Irã, todos envolvidos num alargamento ainda maior dessa guerra. Professora, a sua análise. Bom, no ano que vem nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, então toda posição e toda ação feita pelo presidente Joe Biden vai ser utilizada de forma agressiva, principalmente pelo seu principal oponente, que até agora nós imaginamos que seja o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, no sentido de esvair as forças dele do ponto de vista eleitoral. Então, a apresentação de um porta-aviões, de uma frota naval próxima ali à região, nada mais é do que, na verdade, uma demonstração, um sinal de que os Estados Unidos está ali presente. Isso, a gente não sabe ainda se isso vai ser suficiente para fazer com que o Hamas ou Israel mude as suas estratégias, mas o presidente Joe Biden, para atender a um grupo muito forte, inclusive, que são os grupos judeus, né, dentro do país, ele precisa fazer determinadas ações, e uma dessas ações de urgência que ele faz é a movimentação dessa tropa, dessa frota ali para aquela região. Ao mesmo tempo, o presidente Biden tem que deixar muito claro que não há um certo envolvimento direto dos Estados Unidos ali naquela região, né, de que os Estados Unidos não pretende, nos próximos dias, fazer nenhum tipo de incursão militar, por alguns motivos. O primeiro deles é que Israel tem muita força militar, né, para aguentar essa pressão que vem do Hamas. Então, Israel é um país altamente capacitado, inclusive com recursos vindos anteriormente dos próprios Estados Unidos. Mas há uma crítica muito grande feita principalmente pelo Trump, que é os recursos que foram destinados ao Irã. E o Irã, em segundo momento, foi aquele que, de fato, abasteceu os exércitos, né, as forças armadas ali que foram movimentadas pelo Hamas na tentativa de cumprir, né, essa investidura contra Israel. Então, ele está num momento bastante delicado da carreira dele, ele já está com uma aprovação bastante baixa, o Donald Trump já vem sendo cogitado como sendo preferido, né, a ganhar as eleições no ano que vem. Então, nesses termos, qualquer tipo de movimentação por parte do governo dos Estados Unidos pode trazer implicações muito graves do ponto de vista eleitoral, e é por isso que o presidente Biden está com tanto cuidado, né, em tomar determinadas decisões. Estamos retomando agora com o professor Christopher Ibemek, de Belo Horizonte, especialista em relações internacionais. Obrigado, professor. O senhor acompanhou as informações ao vivo, trazidas pelo repórter Eliseu Caetano, dos Estados Unidos. O seu colega do Ibemek, professor Gustavo Macedo, vai lhe fazer uma pergunta, professor. Olá, Christopher, boa tarde. Meus cumprimentos aí. Christopher, eu queria acrescentar também dessa análise que você fez, queria perguntar para você como é que você vê o tabuleiro geopolítico nessa situação toda. Como você mencionou agora há pouco, né, tem uma participação dos Estados Unidos que tende a aumentar nas próximas semanas. Como é que você vê, por exemplo, Rússia e China dentro desse cenário? Você acha que a Rússia e a China, de alguma forma, podem se favorecer com esse conflito? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu considero que sim, que China e Índia, China e Rússia, eles vão tomar bastante cuidado em relação àquilo que vai ser o posicionamento deles nesse momento. Nós sabemos que a Rússia está passando por um problema também da ordem de segurança, está inclusive em contato com a Ucrânia e ampliando inclusive os seus ataques contra o território ucraniano. E de outro lado nós temos a China, que contesta, né, a soberania e a ordem americana. Nós sabemos também que a China, em pouco tempo, deve ampliar as possibilidades de ataque contra Taiwan. E nesses termos, o que nós esperamos é que não haja uma resolução por parte do Conselho de Segurança condenando os ataques que têm sido feitos lá no Oriente Médio, até para que isso não possa atrapalhar os planos futuros tanto de Rússia quanto da China. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é composto por 15 países, né, sendo que 5 deles têm poder
de vetar as resoluções, e desses 5 países, 2 são exatamente a China e a Rússia, que terão muitos problemas em aceitar, né, em dar anuência a uma resolução que eventualmente possa ser construída pelos Estados Unidos, sob a presidência agora, nesse momento, do Brasil no Conselho de Segurança. O Christopher, você acha que, de alguma maneira, essa mudança de foco dos Estados Unidos para Israel favorece o Putin na guerra contra a Ucrânia? Sem dúvida. A gente sabe que, historicamente, o Oriente Médio é uma preocupação muito maior da política exterior dos Estados Unidos do que propriamente o leste da Europa. E nesse momento no qual nós temos uma frente muito mais ativa de ataques no Oriente Médio, inclusive os recursos financeiros que estavam suprindo as necessidades do povo ucraniano, eles serão destinados, eles serão realocados para suprir as necessidades daquela região, do Oriente Médio, em especial do povo israelense. Então, nesses termos, Putin se favorece, né, dessa situação. Inclusive, já há notícias de que os ataques contra a Ucrânia, nesse momento em que toda a comunidade internacional está com olhos virados para o Oriente Médio, eles foram ampliados, e o presidente Zelensky já apresenta sua preocupação com os próximos dias, né, as próximas semanas do conflito, também no leste lá da Europa. Carol Curimbaba, sua pergunta. Professor Christopher, boa tarde. Uma dúvida que a gente veio comentando aqui antes de começar o programa, nós percebemos que tiveram alguns movimentos, e tem ainda nos Estados Unidos, principalmente, Estados Unidos que é reconhecido por sempre ser um país que se une perante alguma guerra, mas está havendo um movimento não só nos Estados Unidos, mas também na França, Inglaterra, Austrália, até mesmo de algumas instituições brasileiras, a gente vê isso. Nos Estados Unidos, muitos movimentos contrários à ordem comum do Estado norte-americano, que é de proteção a Israel. Inclusive, diversos grupos, parece que eu li 40 grupos em Harvard, que é a elite intelectual do país, né, se unindo a favor do Estado palestino, e aí eu não sei até onde vai, a favor do Estado palestino ou a favor do Hamas. Até onde eu li, é a favor do Estado palestino. Mas como que o senhor enxerga essa cisão que está acontecendo até dentro dos Estados Unidos, que a gente nunca viu isso acontecer antes? Bom, a gente observa que é natural, né, que as pessoas divirjam nesse ponto. A Palestina, desde os anos 1940, principalmente, ela demanda da comunidade internacional a criação de um Estado semelhante àquilo que foi feito para Israel, né, depois da criação do Estado de Israel lá nos anos 1940. E diante disso é natural que as pessoas se posicionem de um lado ou de outro. O que não é natural, e me parece que não está havendo nesse momento algo nesse sentido, é de que as pessoas se posicionem do lado do Hamas. Uma das questões que nós mais temos falado nesse momento é que existe uma diferença, uma distinção muito importante entre o Hamas e o povo palestino. Só na faixa de Gaza há mais ou menos 2 milhões de habitantes, né, um número razoável de palestinos, né, de pessoas do povo palestino. E de todo esse número, apenas entre 40 e 50 mil são militantes do Hamas. Então, a maioria das pessoas que estão na faixa de Gaza sequer concordam com a postura e com as atitudes que são feitas aí pelo Hamas. Inclusive, o povo palestino, em diversas ocasiões, ele foi, né, suprimido, ele foi abusado pelo Hamas, que há tanto tempo já ocupa o poder lá naquela região. Nós vimos que alguns países, inclusive a Alemanha, a Inglaterra e a França, proibiram de forma sumária que as pessoas pudessem defender, fazer movimentações de rua em defesa do Estado palestino, exatamente para impedir que houvesse o apoio público de alguns grupos, eu imagino que minoritários, ao Hamas, que nesse momento é considerado como um grupo terrorista, um grupo que fere a ordem internacional e os princípios do direito internacional. Então é natural que essa divisão aconteça, mas não é saudável que haja nenhum tipo de apoio por nenhum país do grupo extremista Hamas, que é considerado na comunidade internacional nesse momento como um grupo terrorista. Muito bem. Ao mesmo tempo que a gente fica com imagens recuperadas da destruição da faixa de Gaza pelos bombardeios da Força Aérea Israelense, provavelmente para eliminar postos de inteligência, esconderijos para os guerrilheiros do Hamas, nós temos agora a pergunta do professor Diego Tavares. Professor Christopher, muito boa tarde. Obrigado pela tua participação aqui no Linha de Frente. Professor, nós estamos acompanhando de uma forma muito inédita uma certa espetacularização dessa guerra.
O Hamas tem divulgado vídeos até muito bem produzidos lá de seus terroristas construindo mísseis. Eu recebi vídeos até de terroristas gravados em primeira pessoa, parecia até mesmo um jogo de videogame, deles caminhando no território israelense, atirando contra civis. Dentro do contexto geopolítico que nós estamos tratando até agora, qual a finalidade que o senhor atribui a essa divulgação, a essa espetacularização do conflito entre Israel e o Hamas? Bom, Diego, uma das características dos grupos terroristas, aí eu me refiro a grupos terroristas até mais conhecidos, como é o caso da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, é a utilização de mecanismos de mídia e de marketing para propor, para tentar causar o medo nas populações. E isso tem sido utilizado de uma forma muito clara pelo Hamas. Algumas pessoas que às vezes titubeiam em considerar o Hamas como sendo um grupo terrorista, o argumento que eu apresento é exatamente esse, de que até ferramentas utilizadas amplamente por outros grupos terroristas têm sido utilizadas também pelo Hamas de forma deliberada. E o objetivo é muito claro, causar terror. É esse o principal conceito que está envolvido por trás do terrorismo internacional. Eles não estão preocupados com o número de vítimas, mas em paralisar a comunidade internacional a partir de ameaças e a partir de vídeos que são, como você disse, são muito bem feitos, muito bem veiculados. Eu acho que talvez o vídeo mais visto nessas últimas horas foi o vídeo dos militantes do Hamas pegando tubulações, que eles receberam de países vizinhos ali e transformando essas tubulações de água, de gás, em mísseis que foram destinados ao território de Israel. Essa espetacularização tem como exatamente o objetivo criar terror, criar um medo na população e fazer com que as estratégias firmadas pelos estados possam ser eventualmente mais confusas, mais nebulosas, mais cinzentas e dificultar, portanto, a defesa do país, que no caso é Israel. Professor Cristiano Vilela, sua pergunta. Christopher, boa tarde, satisfação falar com você mais uma vez aqui na Jovem Pan. Christopher, você entende que após esse episódio, esses ataques do Hamas especialmente, se enfraquece a força ou a expectativa ou a perspectiva de uma possível criação de um Estado palestino? Você entende que talvez com esse tipo de medida mais radicalizada, nós estaremos mais distante ainda da realização desse pleito, desse sonho, dessa população? Cristiano, satisfação também poder falar com você. E a minha resposta é o seguinte: na primeira fase desse conflito, a minha ideia era de que isso poderia enfraquecer a ideia da criação de um Estado palestino, Mas agora tudo vai depender do ataque que Israel fizer à faixa de Gaza. Me parece que os ataques serão muito grandes, serão muito pesados, e isso pode ser utilizado a depender da habilidade discursiva dos povos palestinos, inclusive no sentido contrário, em favorecer a criação do Estado para que se mantenha determinada ordem na região. Então, tudo vai depender dos próximos passos a serem dados e, principalmente, o passo mais importante nesse momento é a invasão terrestre da faixa de Gaza. Nós sabemos que diversos civis serão mortos nessa incursão diante da dificuldade estratégica que as Forças Armadas de Israel vai ter de separar aqueles que são terroristas daqueles que não são terroristas, daqueles que são civis. E a verificação, a imagem desses civis sendo mortos pode mobilizar a comunidade internacional para um caminho ou para um sentido que nós não esperávamos antes. Então, essa resposta só vai conseguir ser mais solidificada nos próximos dias a partir da visualização desse ataque que já começa nesses últimos minutos contra a faixa de Gaza. Professor Christopher Mendonça, uma outra questão. O Hezbollah, que é a milícia libanesa que fica ali ao norte de Israel, no sul do Líbano, no Vale do Bekaa, já começa a lançou já alguns foguetes em direção ao território israelense, que, por sua vez, as forças de defesa de Israel destruíram postos de observação do Hezbollah. O senhor vê a possibilidade de um conflito em duas frentes, o Hezbollah muito mais equipado, com muito mais mísseis, foguetes pelo menos, do que o Hamas, com um número muito maior de militantes e com treinamento melhor também, ou a ação de Israel em 2006, quando o Hezbollah sequestrou 2 soldados israelenses, Israel destruiu grande parte do Líbano, pode servir como efeito dissuasório para que o Hezbollah ingresse de vez em solidariedade ao Hamas e comece a provocar ataques também ao norte de Israel. Capês, por mais forte e preparado que as Forças Armadas israelenses sejam, o enfrentamento de uma guerra em 2 frentes de batalha é algo que, do ponto de vista estratégico, é bastante mais complicado.
E como nós vimos agora, já começou a haver ataques por parte do Hezbollah, que vem ali no norte de Israel, e também uma preocupação grande com o envolvimento da Síria. Me parece que houve ataques a um aeroporto, né, ou a mais de um aeroporto ali na Síria, o que coloca a Síria dentro desse contexto. Então, me parece que vai haver, né, nas próximas horas, um ataque mais incisivo vindo do norte, o que pode colocar Israel numa situação bastante complicada do ponto de vista militar e estratégico, haja vista que o intuito deles é uma frente que seja mais ao sul, né, exatamente atingindo a faixa de Gaza. Então, nesses termos, o que nós vamos ver pela frente é um envolvimento ainda maior de países ali daquela região nesse conflito que inicia na faixa de Gaza, mas que muito provavelmente vai envolver outros países, inclusive fora da região. Perfeito. Olha, eu fiz a pergunta ao professor Gustavo Macedo, e o principal jornal israelense, o Haaretz, né? Haaretz, ele diz o seguinte: o editorial do jornal israelense, após os atentados terroristas do Hamas, o primeiro-ministro, se referindo ao Netanyahu, que sempre se orgulhou de ter vasta experiência política e insubstituível sabedoria em assuntos de segurança, falhou completamente ao identificar os perigos de que estava consciente e conscientemente levou Israel para estabelecer um governo de anexação e desapossamento dos palestinos. E aí prossegue, fazendo crítica, portanto, à política de Netanyahu nesse momento. E diz ainda o seguinte, quando ele apontou Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir para posições-chave, enquanto abraçavam uma política externa de abertamente ignorar a existência e direitos dos palestinos, ele acabou incentivando, seja pela sua distração operacional, seja por incentivar o ódio através de atraindo ultranacionalistas. O que significa isso? O principal jornal israelense, nesse momento, fazendo editorial crítico a Benjamin Netanyahu quanto à sua postura política e operacional de defesa. Que conclusões podemos tirar isso no momento em que Israel está unido nessa ação contra o Hamas? Bom, apesar de estar unido, e nós vimos ontem que o Benjamin Netanyahu chama para compor o governo pessoas que antes estavam na oposição, e isso é importante do ponto de vista da tomada de decisão dentro de Israel, que também há grupos muito bem organizados dentro do país que estão críticos a Netanyahu, muitos deles culpando essa situação o premier israelense, né? Você disse muito bem que chamaram ele de desavisado, que ele menosprezou as forças do Hamas, que ele não utilizou toda a experiência militar e política que ele tem em defesa de Israel, e nesse sentido há um enfraquecimento de Netanyahu, que já estava numa decrescente, né? Ele há pouco tempo começou a ser vítima, né, de uma série de protestos dentro do país que criticavam a ação dele frente ao judiciário, que ele chama de reforma do judiciário. Então, Netanyahu está numa situação bastante complicada, mas que é necessário esperar qual vai ser a reação dele frente a esse ataque externo. Então, é importante a gente considerar que não apenas a crítica externa, né, de outros países a Israel, ela está se consolidando e está, inclusive, se avolumando com a entrada do Hezbollah e provavelmente do Líbano, também da Síria e de outros países que já indicam essa contrariedade à ação de Israel lá na faixa de Gaza, como também vem de dentro de grupos organizados, inclusive um dos mais importantes jornais do país já criticam o Netanyahu frente a essa postura, né? Houve uma entrevista muito importante com alguns nomes principais da oposição israelense, eles falavam que não há como colocar na mão de Netanyahu, que é, por eles, o responsável pela falha, né, em razão desse ataque feito pela faixa de Gaza, para solucionar um problema que ele mesmo criou. Então, diante desse quadro, os próximos dias serão cruciais para a gente entender qual vai ser o processo de construção dessa política mais geral de Netanyahu, que é certamente um político muito treinado, muito capaz, que tem uma capacidade muito interessante do ponto de vista político, mas que tudo tem seus limites e nós vamos sentir um pouco desse limite do Netanyahu nos próximos dias. Muito bem. Olha, nós temos aí, a produção me avisa que nós estamos também com uma próxima entrevista, o cientista político André Lais já está nos aguardando, mas o professor Gustavo Macedo quer fazer uma última pergunta, por favor, agradecemos a sua compreensão, é que é um tema que suscita muita discussão, muita curiosidade do público e necessidade de informação. Professor Gustavo Macedo, a sua pergunta, encerrando aqui com ela a participação do professor Christopher Mendonça.
Christopher, brevemente a minha pergunta, como você acabou de trazer, pontuar correto, né, brilhantemente sobre a posição do Netanyahu agora, será que isso não traz também uma certa camada de imprevisibilidade, justamente como ele foi eleito recentemente, né, por uma política mais conservadora, uma política, uma campanha, né, vendendo muito a ideia de segurança nacional, e você tem aí uma falha absurda, uma falha gravíssima da inteligência de Israel nesse último sábado. Isso não traz também uma camada de imprevisibilidade, ou seja, ele foi provocado e agora talvez ele tenha que demonstrar, ele tenha que agir com uma violência até mesmo exagerada, para além do previsto, para tentar mostrar que ele é forte, sim, que ele tem condições de controlar o Estado, que ele tem condições de controlar as fronteiras? Gustavo, certamente o que você diz é algo muito importante. O Netanyahu, diante dessa debilidade, né, que é reacionária de um processo interno e também externo, ele vai demonstrar de uma forma clara a agressividade do país, a força que o país tem na tentativa de continuar no poder. Às vezes não seria nem necessária essa invasão de Gaza, esse sufocamento do povo palestino ali naquela região, mas ainda assim, diante do quadro político que se estabelece, é um dos objetivos do Netanyahu demonstrar que ele ainda é capaz de proteger o país, né, num momento tão sensível da história do país. Só para relembrar, há poucos meses atrás, nós tivemos uma sucessão de primeiros ministros que não conseguiram fazer um governo total, um governo que fosse exequível do ponto de vista da política, né? E o Netanyahu volta com muita força e com um discurso muito claro de que ele tinha uma larga experiência na área militar e, portanto, conseguiria preservar as fronteiras israelenses de qualquer ataque externo. Evidentemente que os ataques foram feitos num momento muito sensível, né, dos povos judeus, era um momento em que eles estavam comemorando feriados religiosos, inclusive o primeiro ataque foi feito no Shabat, né, o dia em que é muito importante para os judeus. E isso fez com que certa parte da vigilância de Israel estivesse no momento de pouca atenção, né? Mas ainda assim a responsabilidade tem sido colocada sobre o premier, uma vez que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas do país. Isso pode gerar, como você bem disse, uma contra-ataque, uma reação exagerada por parte do Netanyahu nesse processo de tomada da faixa de Gaza, depois de tantos anos que a faixa de Gaza foi liberada, né? Ele retornar e retomar a posse dessa faixa de terra tão importante ali na região. Professor, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos provavelmente precisar conversar com o senhor em outras oportunidades. A gente espera que essa guerra não demore tanto. Infelizmente, não é o que parece que vai acontecer. Parece que ela vai ser duradoura, mas que pelo menos não haja tantas vítimas colaterais e que o objetivo seja cumprido da eliminação do Hamas, que não fala pelo povo palestino, não defende processo de paz, tem apenas ódio e quer a destruição do Estado de Israel e, mais do que o Estado de Israel, do povo judeu. Vamos então agradecendo, nos despedindo do professor Christopher Mendonça. Muito obrigado. Um abraço, Capês, obrigado pela oportunidade.